E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que marcou a época para muita gente, A Quarta Dimensão, do Paul Yonggi Cho. Ele se propõe a ser um verdadeiro guia para o que o autor chama de uma vida de fé vitoriosa. Vamos entender o que isso significa. E a promessa que o livro faz logo de cara é bem forte. A chance de descobrir um novo mundo de orações respondidas. É essa ideia que serve como a base para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Isso já nos joga direto na pergunta principal que a obra tenta responder. Se essa vida de fé vitoriosa é mesmo possível, o que exatamente é preciso para chegar lá? Para entender o raciocínio do autor, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos falar sobre o mundo de orações, depois, o que é a tal da quarta dimensão, em seguida, as técnicas do poder da incubação e da palavra falada que cria, aí a importância de renovar a mente e, por fim, o resultado de tudo isso, o domínio sobre as circunstâncias. Começando então pelo começo, com um mundo de orações. É aqui que o autor prepara o terreno, sabe? Ele define o ponto de partida para quem está nessa busca por uma fé mais eficaz. E fica bem claro para quem é essa mensagem. É para todo mundo que sente que está numa luta, sabe? Buscando um caminho de fé que não só faça sentido, mas que seja consistente e traga resultados de verdade. E a grande resposta para essa busca, segundo o livro, está justamente no conceito central que a gente vai explorar agora, a quarta dimensão. Mas calma lá. Para entender a quarta, primeiro a gente tem que ter bem claro o que é a terceira dimensão. Bom, essa é fácil. É o nosso mundo físico, palpável, tudo que a gente vê e toca. Geometricamente, é o mundo da linha, do plano e do cubo. E, em total contraste, o livro define a quarta dimensão como o mundo do espírito. Seria um reino invisível que, nessa visão, não só coexiste com o nosso mundo físico, mas, na verdade, tem o poder de governar e controlar ele. E olha só que interessante essa citação direta do autor que estabelece essa hierarquia. A lógica que ele propõe é a seguinte: pensa num quadrado, que é 2D. Ele está contido e é controlado por um cubo, que é 3D, certo? Da mesma forma, a nossa realidade física, a terceira dimensão, estaria contida e seria controlada pela quarta dimensão, o espírito. Ok, faz sentido. Mas a pergunta de $1 milhão é: como alguém pode interagir com essa tal quarta dimensão? A primeira técnica que o livro apresenta é a da incubação. A ideia aqui é que a comunicação com essa dimensão espiritual não acontece com palavras comuns, mas sim através de visões e sonhos. É como se a visualização fosse a língua oficial desse lugar. E é usando essa língua que se consegue incubar uma realidade, ou seja, plantar um desejo no espírito para que ele possa, então, nascer no mundo físico. E o livro mostra um passo a passo bem prático. Primeiro de tudo, ter um objetivo muito claro, sem margem para dúvida. Segundo, criar uma imagem mental super vívida e detalhada desse objetivo já realizado. E terceiro, manter a oração com entusiasmo, com sentimento, durante todo esse processo. Para não ficar só na teoria, o livro traz um exemplo. A história de um homem que estava doente e sem sucesso na vida. A instrução para ele foi criar uma imagem mental de si mesmo como um jovem cheio de saúde e bem-sucedido. Ao incubar essa nova imagem, segundo o autor, a realidade dele começou a se transformar para corresponder àquela visão. Agora, vamos para a próxima prática-chave, que na verdade complementa e potencializa essa ideia de visualização. Além de só visualizar, o autor dá uma ênfase enorme ao poder criativo da palavra falada. A ideia é que o que a gente fala não serve só para descrever o que já existe. As palavras teriam o poder de, literalmente, criar a realidade e moldar uma vida de sucesso. E a explicação teológica que o livro dá para isso é que a nossa confissão verbal, o que a gente declara em voz alta, funciona como um veículo. Seria o meio que o Espírito Santo usa para trazer os planos de Deus do mundo espiritual para o nosso mundo físico. Então, a gente já viu um padrão se formando, né? Tanto a visualização quanto a palavra falada parecem exigir uma mentalidade muito específica para funcionar de verdade. E essa mentalidade é o que ele chama de renovar a mente. É basicamente cultivar certos estados mentais, como uma consciência de vitória, uma consciência de abundância, pensar grande, em termos de milagres, manter o pensamento positivo e sempre ter objetivos grandiosos. É uma mudança de chave completa na forma de pensar. E aqui o autor faz uma distinção que ele considera crucial. Ele argumenta que existem duas formas de acessar essa quarta dimensão. Uma que ele chama de a do bem, que estaria conectada a Deus, e outra, a do mal, ligada a outras forças espirituais.
Para exemplificar, ele cita Moisés como alguém que usava a primeira, e os mágicos do Egito ou praticantes de yoga, na visão dele, como exemplos da segunda. E tudo isso, todas essas práticas e mudanças de mentalidade levam ao grande resultado prometido no início, a capacidade de ter domínio sobre o mundo físico, sobre as circunstâncias da vida. O objetivo final de aplicar esses princípios fica bem nítido. É capacitar a pessoa a não ser mais uma vítima das circunstâncias, mas sim a dar ordens a elas. É trazer beleza onde há feiura, ordem onde há caos e cura onde há doença. E como uma espécie de prova social, na introdução do livro, o autor menciona o crescimento da igreja dele. Na época em que o livro foi escrito, ela já tinha mais de 55 mil membros, o que ele apresenta como um testemunho vivo de que esses princípios funcionam na prática. E essa citação final praticamente resume a mensagem central de empoderamento do livro. A afirmação é ousada. Por possuir essa dimensão espiritual, o ser humano não seria uma criatura comum, mas alguém com a capacidade de dominar o mundo material. E assim, ao analisar essa obra, a gente fica com uma pergunta para refletir, né? Deixando de lado as abordagens específicas, qual é o verdadeiro poder que o nosso espírito, os nossos pensamentos e as nossas visões realmente têm sobre a realidade que a gente vive todo dia? Fica aí a reflexão.